Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é geração super protegida. Você com certeza já deve ter se deparado com um jovem, aquele super sensível, que atribui muitas falhas a fatores externos, ou você que é um pai, você sabe o quão crítico pode ser você super protegê-lo? Você sabe que você pode chegar a destruir a vida dele? Então fica aí com a gente que vamos ter bastante reflexões interessantes nesse tema. Isso aí. Isso aí, senhores. Hoje estamos eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes e Alisson Bryan. Vamos refletir sobre esse tema aí. Bora lá. Tamo junto. Cara, a princípio eu já pensei, geração super protegida, tá muito relacionada à educação, né? Igual essa abordagem que a gente fala dos pais, né? Vão super proteger, educação dentro de casa, né? Principalmente, que vem a minha ideia, né? E aí eu puxei a história da infância. Como que a criança era tratada na Idade Média, por exemplo. 476, o ano de 476 a 1453. A criança era vista como um mini adulto. Tanto é que você vê quadros, eles eram vestidos como adulto, né? Tinha roupa de adulto, era considerado um adulto burro, um adulto com vícios. Olha que estranho, né? Que coisa. A mortalidade infantil era muito alta e eles tinham em mente assim que não valia a pena demandar muita atenção para a criança. No caso do naufrágio, eram salvos primeiro os adultos, primeiro os homens, depois as mulheres, por último as crianças, porque fala, a mortalidade é tão alta, olha que loucura, né? Não era visto como uma criança, olha que negócio doido. Aí na Idade Moderna, 1453 a 1789, aí ela já passou a ser vista como criança, filho, aluno. Pô, não é bem assim, né? Não é um adulto, ela precisa de um cuidado, foi a época do Renascimento, né? Já tinha diversas ciências, evoluiu, né? Várias reflexões. Aí nasceu a escola, falou, não, a gente tem que educar, né? É o futuro, né? Mas tinha muito trabalho infantil ainda por outro lado, né? Trabalho infantil comia na alta. A Idade Contemporânea, 1789, passou a ter a valorização da infância mesmo, falando, não, esses são o futuro. Pegou mais pesado com relação à pedofilia também, que até então nem era crime, né? Era uma coisa natural, vendo as crianças como futuro da sociedade. E aí, século XX, né, 1901, começa a ter a Declaração do Direito da Criança pela ONU. Em 1990 também um marco aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Então a gente vê, ao longo do tempo, a criança partiu era um mini adulto lá que podia ser crucificado, a lei podia condenado, né? Crucificado não, podia ser condenado, a lei era cruel. Então chegou até um ponto que surgiu essa proteção e hoje a gente vive essa super proteção, né? O excesso de proteção que é o centro do debate. E aí, Eduardo, você já tá com essa cara aí, fala aí. Não, Danilo, hoje a pesquisa é mais recente, né? A pesquisa é mais no dia a dia de hoje mesmo, né? Dos pais superprotetores. Então, você que é pai, você que é mãe, eu acho que mais para a mãe é super protetora. A mãe, eu acho que tem um papel fundamental hoje aí na criação do filho, mas nós temos um problema. Por quê? Hoje a mãe saiu para trabalhar fora. Hoje a mãe trabalha fora, hoje a mulher trabalha fora. E aí o que acontece? Ela tem um certo remorso, né? Por ela estar trabalhando Sim. fora, e ela tenta compensar essa ausência que ela está trabalhando, ela está fora. Muitas mães tentam compensar isso, deixando a criança fazer o que ela quer. Deixa ela fazer o que a criança quer, super protege a criança, não deixa a criança se frustrar com nada. Qualquer tipo de frustração ela tenta, ou até mesmo o pai, mas vamos falar especificamente da mãe. Mulheres, não briguem comigo, tá? Não briguem comigo. Só tô dando aí um insight pegando, porque hoje realmente as mulheres saíram para trabalhar, né? A família moderna hoje precisa de uma segunda renda. Só a renda do marido hoje, para a maioria dos brasileiros, não dá. Então, realmente tem isso. E as mães acabam fazendo isso aí, super protegendo os filhos,
dando tudo que quer, não deixa se frustrar. Então, tá complicado o negócio. E aí, Alisson, o que... Eu vou super proteger o Eduardo agora para ele não apanhar das mulheres, tá? Resumindo de uma forma mais abrangente, eu acho que esse negócio da superproteção tem muito a ver com as mudanças sociais, né? Entra essa parte da mãe, entra a questão de hoje a gente ter também ter mais presente a questão do casal separado. Eu, por exemplo, tenho um filho e meu filho é filho de pais separados, então acaba que toda a estrutura social hoje em dia, exatamente, toda a estrutura social, toda a circunstância hoje em dia acaba contribuindo muito para o aumento dessa superproteção, né? Porque antigamente, além da gente ter a figura da mãe mais presente em casa, poucos casais eram separados. Então, normalmente, em algumas raras exceções, você crescia com pais separados. Você tinha mais liberdade para estar nas ruas, igual eu fui uma criança que cresci brincando na rua, arrancando a cabeça do dedo, chutando meio fio, e essas paradas assim, subindo em árvore. Hoje em dia, a criança não pode se sujar, não pode subir em árvore, tudo é mais condensado, né, digamos assim, a criação é mais condensada, é uma coisa ali mais dentro de uma bolha. Então, acho que de forma geral é o social por inteiro, inclusive essa questão do Eduardo que ele levantou aí, muito pertinente das mulheres estarem saindo mais para trabalhar. Eu acho também que isso são fatores, cara, vocês pegaram 2 pontos chaves, né, meu? Essa questão da mulher sair pro mercado de trabalho, sem dúvida, eu acho que afeta a questão dessa sociedade mais fragilizada, tem o fato esse também de filhos de pais separados, tem uma certa uma vulnerabilidade, tendência à vulnerabilidade, né? Mas sem dúvida isso tem que ser suprido de alguma forma, né? E com os dois juntos, né? Tem que ter consciência disso, né? E suprir. E não só protege da frustração a criança, né? Esses pais que estão em déficit, com os filhos, né? Mas eles não deixam nem a criança se desafiar, né? Não é nem se frustrar, porque se frustrar ela pelo menos chegou a se desafiar, mas já protege antes, não deixa. Aí acaba sendo uma criança sem perseverança, sem tolerância à frustração, né? E aí a vida real uma hora chega, né? A gente não vai proteger sempre os filhos, né? Uma hora... Chega, né, Danilo? Da idade de 13, 14 anos aí, muda, né? Você tem a criança começa a sair pro mundo. E aí que é o problema, né? Que sai pro mundo, o que acontece? Começa a frustração, começa a receber não tem o pai, a mãe ali super protegendo, né? Segurando, protegendo de tudo ali, não deixando as coisas ruins chegarem até ele, né? Que não é o ruim que acontece com todo mundo, né, gente? Todo mundo recebe não, todo mundo se frustra, todo mundo não tem tudo que quer. Então, acontece com todos, né? E aí a criança, adolescente, 14, 15 anos, começa a sair pro mundo. Aí chegam os problemas para ele, né? E aí ele não sabe lidar com isso, porque quando era para ele ter passado por essa fase de frustração, de se desafiar, de estar aprendendo, na fase da infância, que vai estar preparando ele para a vida adulta, né? Então, chegar lá não sabe. Aí a gente tem muito índice de suicídio na adolescência, porque o primeiro não que recebe, a namorada que terminou, acabou o mundo, eu quero me matar. O emprego, que perdeu o emprego, primeiro emprego, perdeu, quer se matar. Então, por quê? Porque eles têm a tendência de super valorizar, né, Eduardo, esses problemas, né? Eles potencializam, né? Faz a tempestade em copo d'água. Isso, isso mesmo. Falei, Alisson. Inclusive, essa questão aí que vocês estão falando de superproteção, durante estudar esses assuntos e tudo mais, teve um escândalo nos Estados Unidos em março de 2019, onde foram descobertos que desde 2011 a 2018 rolava um esquema onde pais compravam vagas nas principais faculdades dos Estados Unidos, pagavam até $400 mil para poder o filho ali, o jovem, não se frustrar na tentativa de entrar na faculdade e não conseguir. Então, por exemplo, ele não na cabeça do jovem, ele estava entrando num curso preparatório, ele estava numa preparação com esse exemplo
uma espécie de um mentor ali que ia preparar ele para a faculdade, mas na verdade o pai estava pagando aquela pessoa para ir na faculdade e negociar uma vaga para o cara entrar na universidade. Então, tipo assim, é um exemplo extremo, mas que, por exemplo, quando essa pessoa fizer a faculdade, que dentro da faculdade tiver alguma quebrar a cara com alguma coisa, ou for para o mercado de trabalho e tiver alguma dificuldade, com certeza é uma pessoa que tem mais risco de desenvolver depressão, ansiedade, a questão do suicídio e tudo mais. Porque, cara, não tem nada que ensine mais do que a dificuldade, do que tomar um murro na cara da vida, né? É isso mesmo, Sim, meu. E a fase de começar isso é criança, né? Desde pequeno mesmo ali, a criança começa a andar, ela cai, levanta, você tem que deixar a criança cair, cara. Não, logicamente, você não vai deixar seu filho cair de uma escada, se machucar, mas você tá vendo que ele vai cair sentadinho, bater a fralda ali no bumbum. Normal, gente. Tem que deixar acontecer. Você quer ver um exemplo clássico que eu acabei de lembrar agora que você falando aí da questão da criança cair e tudo mais? Para quem é pai, para quem é mãe, vai lembrar, vai identificar bem isso. Quando seu filho está correndo ou está brincando, por exemplo, e cai, se você for acudir, ele chora na hora. Agora, se você fingir que nem viu, normalmente a criança levanta e continua brincando. Agora, se você acudir, ele chora. Ele vai querer ali mostrar para você que ele está fragilizado. Ela aprende a valorizar isso, né? Sim. Então é complicado, né? Educação, educar... E por desafio... Educar não é fácil, né, gente? Educar não Desculpa é fácil. aí, eu fiquei com lag. Não, tranquilo. Educar não é fácil, né? É super difícil. Eu fiz uma pesquisinha e eu vi alguns nomes aí de pais, estilo de pais que são super protetores. Tem os pais helicópteros, que o pai chamado pai helicóptero é o pai que fica em cima do adolescente. Então, tudo que o adolescente faz, o pai quer ver, quer saber, quer acompanhar. Então, ele fica olhando por cima dos ombros, o pai helicóptero, chamado pai helicóptero. Também tem um caso, gente, de filho favorito. O filho favorito, então, que também é uma forma de super proteger. Então, às vezes, existem alguns desequilíbrios nas famílias que os pais sempre gostam de um filho, assim, protege mais ou fala alguma coisa. Fala aí, Alisson. Normalmente, quem leva essa culpa aí é o filho caçula, hein? O filho caçula acaba levando... Eu posso dizer que eu sou o filho mais velho e eu passei por isso. Minha mãe protegia demais meu irmão. Aí, ó, tô falando que tinha um rancorzinho no coração. A teoria bateu, hein? Eu sabia que ia ter aquele rancor. Não tem rancor não, pô. Mas Eu, como filho caçula, posso dizer que eu nunca fui super protegido. Ah, tá. Nunca. Sei, perguntar pros seus irmãos. Vamos conversar com seus irmãos, Alisson. Mas realmente realmente é isso mesmo, acaba acontecendo. E aí fica uma questão, né? Essa super proteção, esse relacionamento de mãe, de pai com o filho, será que seria mais por afinidade? O Clóvis não tá aqui, vamos deixar uma provocação para vocês aí. Será que seria por afinidade? Cara, eu acho que é aquela história, né? Eu estudando também para hoje e vendo como educar filhos, né? Assim como a sociedade, eu sou contra o coletivismo, para filho eu acho que é a mesma coisa, né? Tem pais que falam, tem que cuidar dos filhos da mesma forma. Mas eu acredito hoje que não, a gente tem que ser sensível às características do filho e tratar um filho de cada jeito mesmo, né? Agora, a causa raiz do problema que eu acho é a comparação, né? Isso eu acho que é o problema, né? A raiz é a comparação, meu. Você não vai ter um relacionamento com seu pai igual seu irmão tem, nem com a sua mãe igual seu irmão tem. Aí é difícil a gente ter essa maturidade de não fazer essa comparação, né? Cara, e isso é pro mundo, né? Até porque quando você atingir uma idade adulta, madura, a relação que você tem com um amigo, por exemplo, é diferente que você tem com outro. Não é a mesma coisa. Então você não pode querer que dentro ali seja uma relação igual. Nosso ciclo social, nosso convívio são de relações diferentes, cada uma com a sua intensidade, com o seu momento. Às vezes a relação com um amigo é mais intensa que com o outro, aí depois troca.
E isso dentro de casa também eu entendo como uma coisa normal. Às vezes você vai ter mais uma fase da sua vida que você vai ter mais afinidade com seu pai, que vai trocar mais ideia com o pai, outras vezes com a mãe. Acho que isso é de fase. E tem que ser entendido assim. E falando um pouco do desafio, né? A superproteção não gera desafio, não gera desconforto. E eu acho que a vida com sentido, ela tem desconforto, ela tem desafio, porque só assim tem conquista e tem evolução, né? E aí, você apoupa disso, você cria uma casca e acaba gerando a frustração, né? Eu, trazendo um pouco para a parte mais macro, vamos dizer, outro fator que eu acho dessa geração super protegida são tempos fáceis. Vem até aquela teoria lá dos tempos fáceis, criam homens fracos, né? Homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam os tempos bons, os tempos fáceis, né? Então eu acho que esse é um outro fator que, sem dúvida, a situação fácil acabou propiciando isso. Aí valoriza o problema menor, né? São pessoas mais fragilizadas, né? E trazendo um pouco o lado filosófico também que eu peguei, Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma teoria, né, de o homem nasce bom e é o meio que o corrompe. Isso aí também é uma coisa que traz o sentimentalismo tóxico, né? Isso aí vale mais o sentimento do que a ação em si. Você é julgado não pelo fato e pela ação, em sim pelo sentimento que você teve. E aí é uma forma de proteger, né? Você protege o indivíduo. Por exemplo, o estuprador. Estuprou, não, mas ele estuprou porque ele foi abusado na infância, né? Aí tem o caso do ladrão, o ladrão ele roubou, mas não, ele roubou porque ele é uma vítima do capitalismo. Ou o Black Bloc, falou, o cara fez tudo isso, não, mas é que a sociedade o exclui. Então isso é uma forma de uma superproteção também por essa visão, né? É o sentimentalismo tóxico que é abordado no livro. Tem até o livro do Theodore Dalrymple, é o Podres de Mimados. Não sei se vocês já ouviram, é um livro que aborda justamente sobre essa geração super protegida. Não ouvi falar. Bacana, hein? E para quem tá ouvindo aí agora, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, um link para vocês acharem o livro. Leiam, porque é um livro interessantíssimo. Exato, ele fala do sentimentalismo tóxico, que é o culto ao sentimento, que ele sobrepõe ao raciocínio lógico. Então é isso, você deixa os fatos, deixa os atos e o raciocínio, e o sentimento passa a prevalecer. E aí tem uma crítica interessante. Eu só li a resenha, vi comentaristas, mas pretendo ler o livro, porque o livro parece ser muito bom. Cara, como o Clóvis não tá aqui hoje, eu vou fazer provocações também. Como a gente tá todo mundo que tá aqui hoje participando tem filho, nossos ouvintes, a maioria tem filhos também. Eu queria fazer uma provocação para vocês, se vocês conseguem identificar momentos que vocês foram super protetores com os filhos de vocês. E eu já vou falar o meu. Eu consegui identificar há algum tempo atrás e estou trabalhando nessas questões. O meu problema é muito a questão de tempo, porque às vezes eu fico muito culpado por trabalhar demais, às vezes, por não ter tempo. E aí minha superproteção vem envolvida nisso, porque eu me sinto, pela parte de me sentir culpado de às vezes não estar tão presente como eu deveria estar. Então aí às vezes quer dar um presente a mais, às vezes você quer levar para um lugar, mesmo não tá merecendo, às vezes não tá com um comportamento tão bom, mas você quer levar para passear porque você não estava presente ali durante a semana para acompanhar. Então esse é a minha identificação. Eu queria saber se vocês conseguem identificar algum momento que vocês estão super protegendo as crianças. Olha, de cara assim, eu não consigo achar, não. Porque eu nessa parte aí, eu acho que eu sou bem mais rígido, sabe? Eu acho que se não merece, eu não vou, não deixo. Eu sou mais criterioso com isso. Eu acho, mas eu acho que já deve ter algum momento que você super protege, óbvio, né? Quem ama quer proteger, né? Mas eu não lembro.
Eduardo é pai de jogador. Pai de jogador superprotege sempre. Eu tenho certeza que alguma coisa relacionada ao futebol. Eu não sei o que falar. Tá colocando a culpa no técnico. Pô, aquele técnico lá no jogo tirou meu filho. Não era assim. Não, agora, de momento, eu não sei falar, de verdade. E aí, Danilo, você tem Eu tenho, cara. E é bem peculiar pro momento. A gente tá nessa pegada de produtividade, né? Você quer acordar, você coloca suas metas, você quer cumprir suas tarefas. E a criança nem sempre acompanha, né? Tem hora que você quer fazer uma coisa, ela tá encanada com outra. E aí, um tipo de superproteção. Mas, por exemplo, não tá na hora de comer determinada coisa. E não vai comer e tal, mas vamos gravar o podcast, o horário tá marcado, preciso dar banho nele ainda. Fala, toma isso aí, vai. Eu teria que disciplinar, né? Não vai agora, mas pra ficar quieto, para as coisas fluírem, você fala, toma isso aí, vai, depois eu corrijo, sabe? Isso eu reconheço. Danilo, quando é pequeno, sim, pô. Eu também já. Você já tá aparecendo. Dá um celular pro moleque, assiste o vídeo aí, fica quietinho. Putz, isso é outra coisa, cara. Na refeição, pra ficar quieto, liga o tablet lá. Puta, mas me dá um peso na consciência. Mas isso aí não pode, hein? Eu, como educador, já digo que não pode comer assistindo, hein? Ó, vou falar aqui. Pegar no pé do Danilo, que isso aí não pode. Na hora da comida, tem que tirar os vídeos, tirar tudo aí. E eu queria aproveitar esse gancho aí que você deu aí do tablet, do celular, essas coisas, e chamar a atenção para uma coisa que acontece muito. Eu vou pegar um caso em específico para exemplificar o restante, mas com certeza vocês já ouviram falar de outros casos, que durante a pesquisa eu vi um caso no Paraná, que um professor tomou o celular de uma criança dentro da sala de aula, porque estava atrapalhando a aula e tudo mais, e em vez de o pai dar bronca na criança e ir na escola para resolver, ver o que tinha acontecido, ele foi direto na justiça e processou o professor porque o professor estava expondo o filho dele, não lembro muito bem o termo que ele usou para processar, mas como se estivesse humilhando o filho dele por tomar o celular e tudo mais. E isso tem que ser uma coisa tão corriqueira, né? A gente tá tratando isso como certa normalidade ultimamente, e é tão estranho que tenha chegado a esse ponto, né? De a gente proteger os filhos e crucificar os educadores que estão ali tentando desempenhar o papel deles. E às vezes a gente joga para a escola a responsabilidade de educar as crianças, e qualquer coisa que saia que a gente não concorde, a gente joga a culpa na escola e quer proteger o filho e bater em cima dos educadores. Isso eu que trabalho com escola, eu vejo direto. Você vê claramente que qualquer problema que a criança tenha, tudo é escola. O pai nunca repara. Às vezes você vê que é uma família desestruturada, que você percebe, né? E a criança traz isso pra gente. Por mais que os pais não percebam, a criança, cara, ela fala através das atitudes dela, do comportamento, e muitas vezes, crianças de 2 anos, gente, inacreditável, mas ela fala do que acontece na casa dela. E aí você percebe a desestrutura da casa, e quando o pai vem conversar, que a criança está tendo algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, mas em casa ela não é assim, né? Só está acontecendo isso na escola. Mas você vê nitidamente... Você já sabe que não é, né? É desestrutura familiar, cara. Algum problema em casa, e aí acabam jogando tudo na escola, como o Alisson falou. Isso aí eu sinto na pele, Alisson. Minha mãe é professora, Eduardo, e ela fala essa mesma coisa, que as crianças falam, né? Elas são transparentes, né? E elas falam muitas vezes coisa que os pais nem suspeitam que vai falar, né? E chega na reunião, fala coisa oposta, mas você sabe que não é, né? É verdade. Porque você, além do que a criança falou, você vê os fatos, né? Então você fala, não tá batendo essa história do pai. Não. Mas sabe uma coisa que eu vejo isso relacionado ao que o Alisson comentou? Eu acho que o julgamento disso fica mais difícil, por quê? Pelos aproveitadores. A gente sabe, tem os Gerson, né? Tem a intenção boa, igual você fala assim, não, o professor, se ele tirou porque a criança estava fazendo errado e tudo mais. Mas sempre tem, infelizmente, existe a má intenção. Eu ficaria, você é com meu filho, será que ele estava mesmo? Será que é alguma marcação? E por quê? Eu vou voltar até no início lá, que eu comentei da história da infância, né? Foi descoberta a infância e tal. E pelo relato lá, a gente viu que começou, a criança era tratada como nada, né? Era super cruel com ela. Aí foi evoluindo e a gente entende em 1990 lá a Declaração do Direito da Criança. Porém, tem os aproveitadores que veem nisso uma oportunidade e deturpam as coisas, né? Tanto é que a gente tem jovem hoje que é líder de facção criminosa, né? Tem o ECA hoje defende muito bandido, né? Então,
é isso que eu falo, nasceu com um propósito bom, né? O negócio nasceu com um propósito bom, com um propósito de proteger as crianças que na Idade Média eram condenadas, lá era o adulto burro. Mas como tem os aproveitadores, no discurso bom, ele acaba fazendo outra coisa. É o título, você se intitula defensor de algo, mas na verdade você está se aproveitando daquilo, né, meu? Puta, isso eu acho que deixa qualquer julgamento mais complexo, né? Igual nesse caso, será que o professor, ele agiu certo ou será que ele se aproveitou de alguma coisa, foi mais duro? Será que ele faz isso com todos? Sei lá, é difícil, né? Ó, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Tem mais uma síndrome aí, que de repente pode até ser um futuro podcast. Nós fizemos no Impostor. A gente pode até falar da síndrome de Wendy. O que é a síndrome de Wendy? É a mãe super protetora, que não deixa o filho acontecer nada com o filho, tudo que a gente vem falando aí. Então, tem esse nome aí, síndrome de Wendy. Por que Wendy? Porque é baseado no seriado do Peter Pan. O Peter Pan é um adulto que não quer crescer, né? Que quer ficar fazendo as trapaças deles, as brincadeiras lá. E a Wendy tá sempre ali em volta para não deixar nada chegar até ele, sempre protegendo ele. Então essa é a mãe super protetora, que é a síndrome de Wendy. De repente, mais um. Cheio das síndromes. E a gente. Você encontra síndrome pra tudo. Esse bate-papo aqui tá fazendo a gente conhecer muita coisa, né, gente? Estamos estudando e conhecendo muita coisa, né? Isso é mesmo. O leque vai se abrindo, né? Vai. Sim, e uma coisa vem puxando outra, eu né? Quero trazer para Pode falar. Claro. Eu quero trazer para vocês uma análise que eu não tinha feito, confesso, mas durante a pesquisa eu achei essa análise e, cara, fez bastante sentido para mim. Vem muito naquela linha do Danilo que ele falou lá do provérbio oriental lá de tempos fáceis e tal, que geram pessoas fracas, que é o seguinte, acho que tudo começou a meio que desandar um pouco, se é que assim posso dizer, porque antigamente as famílias eram muito rígidas, né? Tinha aquela figura assim que você não conseguia nem conversar com seu pai, você não conseguia trocar algumas ideias, você não tinha essa liberdade para conversar algumas coisas. E aí os filhos dessas famílias falavam, conseguiam ter na cabeça uma ideia de que meu filho nunca vai passar por isso. E, cara, e aí você desmerece tudo que tem ali dentro daquele núcleo familiar, né? Não era só coisas ruins. E aí você exclui tudo que você aprendeu e tenta começar uma coisa de novo, do zero. Só que, cara, naquele núcleo que você achava duro, que tudo mais, tinha uma certa disciplina, tinha aprendizados, tinha coisas boas para você excluir dali. Você baseou em cima da coisa ruim, do que você encarava como ruim, e excluiu toda a positividade, né? E aí foi onde a gente começou a dar uma falhada. Então, na análise que eu vi, que é do Rossandro Klinjay, que está no YouTube, inclusive, ele acha que agora a gente está entrando para chegar nesse meio termo, né? Entre não tão duro quanto antigamente, mas não tão mole, igual ele usa a nomenclatura pais tiranos e pais bobos, né? Teve uma época dos pais tiranos e dos pais bobos. Né? A gente está caminhando, a nossa sociedade hoje está caminhando para esse meio termo, né? Não tão extremo, mas que prive primeiro o respeito do que o amor, né? Porque hoje em dia a gente preocupa muito se nossos filhos estão amados, mas a gente esquece do respeito. Porque se você não é respeitado, não tem como você ser amado. Então primeiro tem que buscar o respeito para depois a gente chegar no amor. E aí ele até traz uma análise de quando ele conversava com a mãe dele para ele ir num show e tudo mais, a mãe dele falou que não ia deixar. Ele falou, não, mas quando eu tiver 18 anos, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Ela falou, não, enquanto você estiver dentro da minha casa, você não faz tudo o que você quiser. E ele falou assim, então eu não vou te amar. Ela falou assim, não tem problema se você não me amar, desde que você respeite as minhas regras, tá tudo ok. E aí ele falou, né, que pra ele, naquela idade, aquilo lá chocou, mas quando ele foi estudar, que ele fez psicologia, mais pra frente ele foi entender por que ela tenha falado isso pra ele, e ele conseguiu chegar na questão de que só existe amor onde tem respeito, né? Então ela sabia, ela estava ensinando pra ele de um jeito diferente, um jeito mais duro, que pra ele chegar a amar ela, ele tinha que respeitar. Então as regras dela teriam que ser respeitadas para isso. Olha, essa fala de enquanto você morar aqui dentro da minha casa, você vai ter que seguir as minhas regras, eu ouvi a minha vida toda, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Os dois te me fez falaram bem, isso. né?
Fez bem, porque hoje eu sigo, eu sou uma pessoa que tenho princípios, né? Tenho regras que eu tenho que cumprir. A gente estava até falando antes da gravação aí, comprometimento com as coisas, né? E você tem que se comprometeu, tem que cumprir, né, gente? Muitas das regras que eram impostas a você mantém agora pro seu lar também, né? Com certeza. E aí você falando, Alisson, dessa parte aí da criação muito rígida, eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre falava que o pai dela, ela falava assim, por exemplo, se ela estivesse na sala quando ela era menina, de 12, 13 anos, o pai dela estava lá na cozinha. Se ela estivesse com uma amiga, com um parente, alguém, desse alguma risada na sala e o meu avô estava na cozinha, o meu avô mandava ela calar a boca. Cala a boca, mulher não é pra ficar rindo aí na sala não, o que vocês estão fazendo aí? Vai lavar a louça, vem lavar a louça, vai fazer não sei o quê. Caramba, não tem o que fazer? Ela foi essa. Esse é o exemplo da tirania, né? Da família já bem dura. Foi meu avô, minha mãe foi criada à risca ali, bem, bem pesado. E comigo, eu e meu irmão, nós fomos criados assim, não fomos criados soltos não, cara. Até eu era meio zoado na rua, porque os moleques tudo na rua, quando eu tinha 13 anos, 12 anos, às vezes eu ficava no portão do lado de dentro, conversando com os amigos, os caras do lado de fora, e eu ficava dentro de casa. Deu horário de entrar, já era, cara. Tinha que entrar e acabou, tinha que seguir a regra. Aí que não entrasse, o pau comia, a chinelada comia. Aí, Eduardo, complementando exatamente nessa ideia que você tá, ele apresenta uma ideia de que os pais te dão benefícios amorosos, mas a casa é deles, né? Então, você não é o dono da casa, você está tendo ali benefício de morar ali, de ter alimentação, de ter educação. É um benefício que o pai te dá por amor, que os pais te dão por amor, mas a casa é dele. Então você tem que respeitar a casa dele. E acho que é exatamente nessa linha aí que você está mostrando pra gente. Eu acho que eu vou seguir essa mesma linha com meus filhos, né? Agora filhos, que eu tenho segundo, que eu ainda não me acostumei com a ideia do segundo filho, cara. Tem um mês só, né? Então você... Tá recente, hein? Tá muito recente. E aí, a gente vê, a gente tava até comentando antes de entrar no programa da gravação, que hoje a gente vê muito criança mandando na casa, né? A gente vê criança de 3, 4 anos hoje em dia que dá ordem na casa. O que a criança fala é lei. Ah, não, mas ele vai chorar, ele vai gritar. Cara, a ordem é sua, você é o adulto. Você que direciona as coisas. Não interessa se ela vai chorar, se ela vai dar birra. Igual, o meu filho, eu tive um problema bem grande com ele, com birra, até 3 anos de idade. Hoje ele tem 6 anos. Depois desse episódio que eu fiz com ele, comigo ele nunca mais deu birra. O que aconteceu? Ele tinha muita mania de dar birra. E a gente andando no shopping, um dia ele parou na frente da loja de brinquedos e começou a olhar, filho, vamos embora, a gente tem que ir embora. Não, eu quero entrar, e começou a dar birra. O que eu fiz? Eu já tinha ouvido algumas dicas e tudo mais, eu disse assim, vou arriscar hoje, né? Mesmo que alguém me ache um louco, eu vou arriscar. O que eu fiz? Ele lá começou a dar birra e rolar no chão, eu saí andando, fingindo que eu nem conhecia ele e fui embora. Quando ele aí chegou na esquina do shopping, eu parei e fiquei olhando de longe, né, pra ele não me ver. Quando ele se deu conta que ele tava rolando no chão e chorando sozinho, ele calou a boca na hora, levantou e entrou em pânico. Daí meu pai, virando pra um lado e pro outro. Depois disso, ele não deu birra mais. Foi uma atitude extrema? Foi. Mas não, é a atitude necessária. Eu já fiz isso. Cara, então você já fez, você sabe, resolve. A criança levanta na hora ali, pô. Cadê meu pai? Eu já falo assim, você vai ficar aí, eu vou te largar. E ele sabe que eu largo, então não tem essa. Eu vou embora, finge que nem conheço, que nem você falou. Finge que nem conheço e vai embora. Tem que ser, gente. A gente tem que, infelizmente, às vezes a gente tem que ser duro. Isso não significa que você não ama seu filho, que você não está educando. Pelo contrário, você está educando. Tem que ser duro, tem que ser firme. Eu acho que principalmente menino, né? Eu sou pai de menino. Menino é uma coisa assim, às vezes a mãe passa muito a mão na cabeça, né? Porque dizem que menino é muito mais ligado à mãe, né? Tanto que eu até torci muito pro meu segundo filho ser uma menina, mas veio outro menino. Então, dizem que menina é mais ligada ao pai e menino ama mais a mãe. E eu falo sempre isso, que assim, ó, a mãe não pode passar a mão na cabeça. Por que a mãe não pode passar a mão na cabeça? Porque quando esse menino tiver 15 anos, se a mãe passar a mão na cabeça, aceitar tudo, falar amém, né? Amém pra tudo, esse moleque com 15 anos, ele vai querer bater na mãe, cara.
Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente é isso. E eu falo isso sempre. Não pode passar a mão na cabeça. Tem que ser duro, tem que ser firme. Porque, cara, com 15 anos o moleque bate na mãe. Porque fica sem respeito. E a vida real não vai perdoar, né? Não perdoa, Danilo. Não perdoa, cara. Não perdoa. A vida não tem dó. Então é complexo, né, gente? E uma comparação interessante que eu vi esses dias, até o Pedro Stivali falou. Ele falou assim, né? A gente poupa as crianças do problema, né? O que é a comparação que ele fez é a seguinte. Vou te contar um filme, uma história de um filme. Era um casal, eles tinham um filho, aí tinha um cachorro, aí ele era super bem sucedido, aí ele foi viajar, aí não sei o que, eles falam, mas e aí, esse filme tá muito sem graça, é o problema, qual é o problema desse filme, né? A vida, um filme, a mente busca um problema, né? A gente, para ter uma emoção, para ter uma realização, para chamar atenção, a vida, o problema faz parte, então a gente tem que aprender a lidar com eles, né, e ser resistente, e o super proteção não cria essa resistência, né? Uma hora o impacto vai vir. E gera um medo de errar, né? Essa questão da superproteção gera um medo de errar na criança, na pessoa, no adolescente que seja. Porque, cara, se eu sou blindado ali, se eu não conheço dificuldades, se eu não tomei, igual eu falei mais cedo, se eu não tomei um murro na cara da vida, cara, quando eu não quero errar, eu não vou me expor. Pra que eu vou me expor? E aí, sempre alguém tomou a decisão por mim, né? Exatamente. E aí, então eu vou me expor pra quê? Se eu errar, eu vou ser um fracasso. E aí vem as desilusões, vem os problemas que a gente já acarretou aqui, que pode levar até suicídio, né? E outra coisa interessante, gente, que eu vi, eu acho que eu fiquei até meio assustado. Não só o suicídio, Alisson, mas também a matar. A pessoa chega a matar. Então, aí eu já, quando eu fiz essa pesquisa, né, e aí eu me veio alguns casos, né, a Richthofen lá, Susana Richthofen lá, que matou os pais com o namorado, aquele outro, Daniel Rugai, né, Rugai também, que tinha tudo lá, família muito rica, tudo, isso aí entrou no shopping matando as pessoas. Então, de repente foi uma frustração que o cara teve ali, né, e a vida toda foi super protegido. Então, temos que tomar cuidado com isso, hein? Cara, e você acabou de me dar um insight aqui. Isso de verdade veio agora na minha cabeça e quero deixar para vocês, que eu acho que a gente não vai conseguir responder isso hoje, e deixar para os nossos ouvintes, talvez para irem lá no nosso Instagram, comentar lá no Twitter também, manda um direct no Instagram, falando sobre isso. Vocês acham, será que o ciúme possessivo tem origem na superproteção? Será que pode gerar isso? Hein? Porque você falando aí da questão de matar, me veio isso na cabeça. Será que os caras ou as mulheres que têm esse ciúme possessivo a ponto de querer matar o parceiro, será que foi gerado isso na superproteção? Aquela ideia de que é meu e ninguém pega e eu não posso aceitar que você me deixe, alguma coisa desse tipo? Alisson, boa pergunta. Rende um episódio mesmo, hein? Rende, com certeza. Gente, eu tô sem tempo aqui. Eu tô sem tempo. Vocês estão com o tempo aí, tá valendo? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Então vamos encerrar? Deu 1 hora agora, só que a gente começou a gravar com 20 minutos. Acho que tá no horário. Beleza. Então tá vamos para as considerações. Vamos puxar já as finalizações. Vamos para as considerações finais aí, Danilo? Vamos lá, meu. Ficou claro o quão sério é, né, o tema e o quão frequente também, né? Então, acho que caminha pelo que o Alisson falou, é o equilíbrio aí. Eu acho que, vindo da Idade Média, né, era os justiceiros lá, né, é uma concepção equivocada, mas agora eu acho que a gente tá vivendo mais pro lado da superproteção, então cabe a gente refletir aí, não é deixar de amar, né, deixar os filhos se desafiarem, porque a cobrança da vida virá, né? Isso aí. E aí, Alisson? Cara, o que fica para mim desse tema e dessa pesquisa é que a superproteção destrói, né, a vontade de se desenvolver, a vontade de querer mais. Então, a partir do momento que você passa dificuldade, você vai ter vontade de conquistar, vai ter vontade de crescer, vai ter vontade de... Então, para com essa questão dessa frase de meu filho não vai passar por isso, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Cara,
não é que você vai deixar seu filho passar fome se você tiver passado fome. Só que você tem que mostrar a realidade para ele saber que a vida é assim, que tem gente que passa fome, tem gente que não tem acesso a uma casa luxuosa e tá tudo bem, isso acontece, porque aí sim, ele não vai ter passado exatamente pelo que você passou, mas ele vai conhecer como a vida real é, e se deparar com alguma dificuldade algum dia, ele vai saber enfrentar isso aí. Bacana, Alisson. Muito bacana. E eu vou ser um pouco mais dramático. Eu vou falar. Você falou que se o filho, você fizer isso com o seu filho, você vai estar prejudicando. Eu diria assim que ele está acabando com a vida do filho dele, cara. Porque super proteger você vai acabar, porque você protege a criança hoje, essa criança vai ser um adulto frustrado, um adulto sem... Às vezes eu acho que interfere até no caráter, cara. Até no caráter do adulto vai ser interferido, porque ele vai fugir das coisas, ele vai ser um fraco. Então, não super proteja seus filhos, deixem eles aprenderem, deixem eles tomarem os tombos da vida. Diz aí, Alisson. E vou deixar uma dica. Me perguntem no Por Dentro do Bate-Papo, episódio Alisson, me perguntem sobre superproteção, porque eu guardei coisas para falar nesse episódio, hein? Vamos marcar, vamos deixar, já estão ficando curiosos aí para poder ouvir. Então vai vamos puxar ele para frente da fila aí. Isso aí, o próximo é o Clóvis, depois do Clóvis já tem o próximo aí, o Alisson. Aí já tá engatilhado. Desfrutando a pressão. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo a gente até agora. Compartilhem, comentem, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Conversem com a gente aí, falem se estão gostando, sugiram temas para a gente estar debatendo. Se você quiser vir aqui participar com a gente em algum programa, tem lá no Instagram, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, galera. falou. Tchau, tchau.